Olá, paz e graça a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fernando Pereira Batista no canal Yahushua Reina para Sempre, voltando aqui novamente, fazendo lives, passando conhecimento de Deus para iluminar as mentes, a metanoia. E eu quero já agradecer a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal e aqueles que irão se inscrever também. Quero agradecer as vossas participações de todos os queridos irmãos. Este é o canal feito para a família. É um canal feito para nós falar das escrituras, para nós falar das escrituras consumadas, da escatologia perfeita, feita pelo nosso Criador, pelo Altíssimo. Então nós estamos aqui, voltando mais uma vez, agradecendo as suas participações de todo o coração, aos queridos irmãos inscritos nesse canal, e convide os queridos irmãos para estar assistindo esse canal e participando dessa pérola da graça. Hoje eu quero iniciar um estudo voltado aos livros chamados apócrifos, e eu vou dar o nome não de pérola da graça, mas vou dar o nome de papiro, os papiros que foram banidos aí da Bíblia, do conjunto de livros do Concílio de Nicéia. Eu quero passar aos queridos irmãos que na descrição desse canal eu coloquei lá que nós iríamos estudar, nós ia pesquisar categoricamente os livros apócrifos banidos da Bíblia. E eu, com bastante vídeos aí, agora eu vou falar a primeira vez dos livros apócrifos e pedindo aos queridos irmãos que os irmãos não venham entender como foi passado para nós há muito tempo atrás, dentro das religiões, que os livros apócrifos não estão inspirados, porque isso colocaram na mente das pessoas, ensinaram os teólogos, e eles dizem que os livros apócrifos não estão inspirados, foram assim, inspirados pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. E não é isto, a verdade não é esta. A verdade não é esta, meus irmãos. Aquilo que é oficial, eles passam para nós. E aquilo que está lá nas prateleiras, fica lá oculto. E a religião, ela veio com as suas mãos religiosas, com seus líderes, com seus fundadores, para tentar arrancar, tirar essa história genuína que foi escrita em papéis, em letras. E eu quero falar a vocês que essas letras é para nós entender a história aqui no papel, passado por várias e várias mãos, achados, encontrados, encontros de livros no Mar Morto, no Oriente Médio, e que esses livros é para mostrar a obra literária do Criador, do Altíssimo, do Espírito de Deus, das nossas vidas, da criação invisível, da criação visível e invisível. Eu quero já lembrar vocês que o importante não é o que está aqui escrito em papéis,
Mas isto, tudo que foi escrito em papéis, foi passado para dentro de nós. A importância das Escrituras, que agora não estão mais em pedras como estava no Antigo Pacto, foi passada para dentro de nós, meus irmãos. É para nós entender a história. A Bíblia é completamente uma história que passou. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus está dentro de nós. Está dentro dos nossos corações. Ele tirou o que estava lá na pedra. Isso está escrito no livro da lei. Ele colocaria dentro dos nossos corações, dos corações dos hebreus. Seria não física, mas porque essas letras, esse papel é físico. Ele disse, não seria mais físico, mas seria invisível. Dentro de quem? De nós, da sua criação. Então, eu quero que os irmãos não tenham isso como uma grande heresia dos livros apócrifos, que não estão inspirados, né? Que eles dizem. Mas eu pergunto a vocês, quem deu o nome de apócrifos? E quem deu o nome de canônicos? Não foi o Espírito de Deus, não foi o próprio Deus. Quem deu o nome de apócrifos e canônicos foi os homens, seres humanos, as mãos religiosas ainda, foi as mãos religiosas, nos concílios que passaram, no século que passou, reuniram-se os padres e tiveram uma ideia de ajuntar todos os livros, e aqueles livros que eles leram e releram e acharam, eles acharam, não foi Deus que achou. Eles acharam aqueles que estavam inspirados e aqueles que não estavam inspirados, que tinha uma inspiração de Deus e aqueles que não tinham uma inspiração de Deus. Então eles separaram aqueles que eles acharam que estavam inspirados por Deus. Eles deram o nome de canônico, canônicos, canon, Septuaginta, grego, aí nós teve aquela tradução de aramaico, grego, latim, e ali foi o Concílio de Nicéia. As suas traduções, e aqueles que eles acharam que não tinha inspiração nenhuma de Deus, eles deram o nome de apócrifos. E é estes que eles baniram desse conjunto de livros que é chamado hoje Bíblia, e que a Sociedade Bíblica Brasileira colocou o nome de Bíblia Sagrada. Você está entendendo, meus queridos irmãos, do canal Yahushua Reina para Sempre? Eu não vou falar aqui anos que foi feito isso, século passado, porque é muita coisa, é muita história. Eu estou falando só o básico aqui para nós entender um pouco dos apócrifos e dos canônicos, a qual, nessa série agora, nesse estudo sobre Adão e Eva, sobre o nosso pai carnal e a nossa mãe carnal, da onde nós humanos herdamos a natureza deles, a natureza humana chamada adâmica.
Então nós aqui, de forma nenhuma, viemos aqui no canal ensinar livros que tem história de carochinha. Não viemos aqui falar de livros lá da Disney, de Hollywood, de filmes científicos. Não, é livros que foram com maldades banidos, que não entrou nesse livro chamado canônico que nós temos em nossa mão, que é chamado hoje conjunto de livro, Bíblia Sagrada. Sagrada, quem deu a Sociedade Bíblica Brasileira. Porque outra coisa que eu quero falar aos irmãos, quem deu esse nome sagrado foi a Sociedade Bíblica Brasileira. Mas só que uma coisa sagrada não pode se mexer. Não mexe, não traduz. Uma coisa sagrada não tem corrigida. Não. Nós temos a cópia dos codex que ficaram perdidos nos tempos e que hoje, na atual Roma, falando assim, no Vaticano, na Europa, tem vários achados, muitos livros que eles não colocaram, não inseriram. Então, nós aqui falamos que estas palavras escritas no português Brasil tem várias correções, tem várias mãos humanas, tem várias traduções tendenciosas, tem várias traduções que eles tentaram mexer, mas nosso Deus é muito maravilhoso, Ele é altíssimo, Ele é soberano, que eles não deixaram as mãos humanas tirar aquilo que é genuíno. A história é genuína. Tem as palavras erradas, tem as palavras tendenciosas dos concílios, das ideias de Nicéia, mas na história eles não mexeram. É isso que eu quero passar a vocês, meus irmãos. Por que não mexeram na história? Porque essa história ela seria passada para dentro de cada um de nós. Você pergunta, Fernando, mas se não existisse essa Bíblia hoje, onde eles dizem que foi 40 historiadores, 66 livros que eles acharam que eram canônicos, e lá no livro, na Bíblia Católica, tem mais 7 livros, que é Macabeus e outros, depois eu vou estar falando. Porque a Bíblia protestante tem 66, a Bíblia Católica tem mais, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, a Testemunho de Jeová tem mais, porque os homens tentam mexer naquilo que já é perfeito dentro de quem? De nós. A história é genuína. Então nós aqui no canal, o Yahushua reina para sempre, não estamos falando que a Bíblia está cheia de contradições. Eu não quero passar aqui por cético. Não, eu estou passando a vocês o conhecimento, a sabedoria, a fé e a razão, meus irmãos. E que a Bíblia ela tem vários erros de traduções, por isso que tem que ser corrigida. Almeida corrigida. Passou pela Sociedade Bíblica Brasileira para corrigir. Tem a NVI, tem a Bíblia Viva, tem várias correções. Mas não é que ela tem contradições, é que os homens escreveram se contradizendo. Mas a história é verdadeira, é genuína. É isso que eu estou passando para vocês aqui no canal. Porque tem muitas pessoas ensinando, porque essa parte aqui foi tirada, esse versículo aqui parou aqui. Esse versículo parou aqui e eles cumprimentou isso aqui.
o cristianismo, a religião. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que os homens tiveram essas intenções. Mas as intenções humanas nos achados, nos livros, no Mar Morto, essa história, ela chegou para dentro de nós, meus irmãos, para dentro de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. É isso que eu estou falando aqui. A fé, a razão. Então, eu vou falar um pouco sobre os livros banidos. Tem vários livros, tem os livros de Enoque, tem o livro de 4 Macabeus, tem vários e vários livros apócrifos. Tem a criação do universo, tem livros, os apócrifos, que não entrou no conjunto de livros chamado canônicos. Tem muitas coisas que lá eles mesmos, o Concílio de Nicéia, acrescentaram. Tem muitas coisas que eles acrescentaram, mas tem muitas coisas que está genuíno lá. A história é a mesma. Os apócrifos, se não existissem os apócrifos, não existia a Bíblia, que eles deram o nome de Bíblia Sagrada, os 66 livros, irmãos. É que eles separaram. Então, a Bíblia que nós temos em mão, que eles falam assim, a única fé, a nossa única regra de fé, é a Bíblia, ela veio dos apócrifos. Você entendeu, meu querido irmão? Tudo que está no apócrifo, a Bíblia confirma. E é nesse ponto que eu vou entrar agora, confirmando Adão, a criação dos primeiros, do primeiro homem, da primeira mulher, confirmando com a Bíblia. Porque se eles não tivessem banido o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva e outros livros e livros que tem aí nas prateleiras ocultos, nós entenderíamos mais do nosso Criador, do mistério de Deus. Aí as pessoas perguntam, não, mas me basta a Bíblia. A Bíblia me basta, não precisa de apócrifos, não precisa de eu sei, meu querido, eu respeito a sua opinião. Mas aqui nós passamos conhecimento. Eu respeito a sua opinião. Se a Bíblia lhe basta, assim seja. Mas eu quero aprofundar no conhecimento de Deus. É isso que eu quero, passar o conhecimento para nós entender o que foi feito lá no passado. Aí tem vários vídeos eu falando dos imperadores, de César, de Roma, dos impérios passados, dos reis, dos nomes dos reis, quem eram, o que eles fizeram. Terminei a série Quem são os anticristos da Bíblia, quem foi o anticristo. E aqui nós vamos passando conhecimento na humildade, respeitando a opinião de cada irmão. Então nós, do canal Yahushua Reina para Sempre, comparamos uma coisa com a outra. Inserimos uma coisa com a outra. Nós aqui temos fé e também temos razão. Não temos só fé, temos razão. Porque a razão é de Deus também. Ela não é do capeta, do capiroto, de Satanás, do ser das trevas. E a verdade absoluta não é minha, não é do canal. A verdade está com o Espírito de Deus. Então, eu vou começar agora essa série falando de Adão e Eva. Aquilo que não está escrito aqui no conjunto de livros, que eles deram o nome de canônicos, nesses 66 livros, que nós não compreende, entende um pouco. Nós entendemos sim pela Bíblia. Mas eu pergunto a vocês, meus queridos e amados irmãos, Adão e Eva,
A Bíblia diz, os livros canônicos que eles chamaram de canônicos, inspirados por Deus, eles acharam isso, não é que está inspirado por Deus, não, eles acharam. Os irmãos estão entendendo? 930 anos. Adão viveu. Matusalém é o que viveu mais, né? Quase 969 anos. E vem a pergunta para nós. Mas só fala que eles viveram esses anos todos, mas por que eles viveram tanto assim? Vem essas perguntas. Por que eles viveram tantos anos assim? E nós hoje não vivemos. Vivemos 50, 70, no máximo 90, 80. E Adão viveu 930, Matusalém quase 1000 anos. Vem essas perguntas, essas indagações, e aí as perguntas que vêm mais 930 anos, segundo, 930 anos, Adão viveu. O que Adão fez, eu não sei. Ficou oculto. A Bíblia não mostra qual foi as práticas de Adão, o que eles passaram, como que eles viveram. Porque foi muito tempo, irmão Fernando, foi quase 1000 anos. Mas a Bíblia fala que eles sobem, mas não falam o que eles fizeram, aonde eles estavam, qual eram as suas práticas, o que eles pensavam, o que aconteceu quando eles foram expulsos do jardim do Éden, aonde eles moraram, como eles se viraram para viver, o que eles passaram, o que eles sentiram. Essas perguntas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, muitas pessoas perguntam para mim. Então eu vim aqui com o intuito de passar a vocês, meus irmãos, aquilo que ficou oculto nos livros chamados pelos homens, colocados lá no Concílio de Nicéia, nas traduções do hebraico para o grego, grego para o hebraico, e aí por diante, não vou entrar nesse detalhe, a Septuaginta, passar a vocês aquilo que eles baniram para nós não entender as verdades más de Deus. Então vamos lá. O tema que eu dou a este estudo, a esta série dos livros apócrifos, lendo livros apócrifos e confirmando com a Bíblia. Lendo os livros apócrifos e confirmando com os canônicos. Você entende, meus queridos irmãos? Adão e Eva, eles não tinham o Espírito de Deus? Esse vai ser o tema desse estudo. Quero que você fique à vontade. Adão e Eva, eles não tinham o Espírito de Deus? Esse Espírito é com E maiúsculo, é o próprio Espírito de Deus. Adão e Eva, eles não tinham um Espírito de Deus? Segundo, Adão e Eva não tinham o Espírito do homem? Esse Espírito é o Espírito com E minúsculo. Terceiro, Adão e Eva foram feitos alma vivente? Somente alma vivente? Quarto, Adão e Eva eram filhos da perdição? Então nós aqui
vamos aprendendo essa pérola da graça, essa pérola, esse papiro espiritual.